Da JBS. O ministro do Supremo, Edson Fachin, permitiu que o presidente responda as perguntas por escrito. E separou a investigação de Temer do inquérito sobre Aécio Neves, do PSDB. O ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, rejeita o convite para comandar o Ministério da Transparência. E vai reassumir o mandato de deputado federal no lugar de Rodrigo Rocha Loures, que recebeu a mala com propina de R$500 mil. Exclusivo. Nossos repórteres ouvem sobreviventes de uma operação policial que teve 10 mortes no Pará. E o que eles descrevem é uma chacina. Em Alagoas e em Pernambuco, aumenta o número de cidades em emergência pela chuva. A inflação dos aluguéis cai pelo segundo mês seguido. O diretor de comunicação de Donald Trump se demite. Na internet, o presidente americano critica um aliado europeu. E pesquisadores desenvolvem um super antibiótico 1000 vezes mais forte. A partir de agora, no Jornal Nacional. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acolheu um pedido do Procurador-Geral da República e autorizou o depoimento do presidente Michel Temer no caso das gravações da JBS. Fachin ainda deu prazo de 10 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito. O ministro Luiz Edson Fachin deu 24 horas para que o presidente Michel Temer responda às perguntas da Polícia Federal. O prazo começa a valer a partir do momento em que o presidente receber as perguntas. Fachin atendeu ao pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que considera fundamental que Temer seja ouvido no inquérito em que ele é investigado por suspeita de corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. O ministro relator da Lava Jato lembrou que o investigado não tem direito de escolher quando vai depor e que, independentemente do cargo, deverá comparecer perante a autoridade competente em dia, hora e local para prestar depoimento. Mas Fachin atendeu a um pedido do presidente e permitiu que ele responda as perguntas por escrito, porque entendeu que não prejudica a investigação. O ministro Edson Fachin negou o pedido dos advogados do presidente que queriam que Temer fosse ouvido só depois que a Polícia Federal terminasse a perícia na gravação da conversa feita por Joesley Batista. Segundo a PF, a perícia pode demorar 30 dias e Fachin quer concluir as investigações antes disso. Ele determinou o prazo de 10 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito. Segundo Fachin, o prazo é porque há uma pessoa presa relacionada à investigação. Roberta Funaro, irmã do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A partir da conclusão do inquérito, a prisão dela pode ser reavaliada. A defesa do presidente Michel Temer declarou que o presidente não se negará a responder às questões, mas insistiu que perguntas referentes ao áudio gravado por Joesley Batista só poderiam ser respondidas quando a perícia for concluída. A Polícia Federal ainda não divulgou as perguntas. A defesa do presidente ressaltou que ele tem se manifestado no sentido de prestar plena colaboração à Justiça. Depois de 2 dias em silêncio, o ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, recusou o convite para se transferir para o Ministério da Transparência. Ele vai reassumir o mandato na Câmara. Isso afeta diretamente a vida do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, aquele que foi flagrado recebendo uma mala de propina. Em um comunicado breve, Osmar Serralho pôs fim a um suspense. Ele agradeceu ao presidente Michel Temer por ter sido ministro da Justiça e disse que procurou dignificar a confiança que recebeu, mas informou que volta para a Câmara dos Deputados. Serralho saiu insatisfeito do Ministério da Justiça. Só foi avisado de sua substituição depois que o sucessor, Torquato Jardim, já tinha sido convidado e aceitado a pasta. Mas esse comunicado de hoje vai muito além de um simples não ao presidente. É uma recusa que traz riscos para o governo e tem impacto direto no futuro de um ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures. Ele era suplente de Serralho e perdeu o foro privilegiado com a volta dele à Câmara. Loures foi flagrado recebendo R$500 mil de propina da JBS em uma mala. O pagamento inicial de um suborno acertado para valer durante 20 anos, segundo Joesley Batista. Ainda segundo Joesley Batista, ele foi indicado pelo presidente Michel Temer como interlocutor para resolver assuntos da empresa junto ao governo. E só não foi preso porque o relator, ministro Luiz Edson Fachin, considerou que a imunidade parlamentar era um impedimento. Fachin disse:
Embora considere imprescindível sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, reconheço que está disposto na Constituição, que não poderão ser presos membros do Congresso Nacional, salvo em flagrante de crime inafiançável. Agora, a possibilidade de prisão de Loures com a perda do foro aumenta ainda mais a expectativa de que ele se torne um delator, com acusações que poderiam implicar e fragilizar Temer. E aí, de olho nesse risco, o governo começou a negociar uma operação para devolver o foro privilegiado a Loures. Ele é o primeiro suplente do PMDB do Paraná na Câmara. Se sai um deputado da bancada, ele assume no lugar. O vice-líder do governo na Câmara sinalizou que Temer poderia escolher um dos deputados do PMDB do Paraná para integrar o governo. A vaga do Serralho, logicamente, ela pertence ao PMDB do Estado do Paraná. Então é possível, logicamente, cabe ao presidente essa escolha, mas é possível que ele escolha alguém do Estado do Paraná, pertencente, lógico, à agremiação PMDB. Para a oposição, é mais uma manobra na tentativa de proteger Temer da Lava Jato. Temer está nos estertores do seu governo e apelando para o vale tudo. Ele está reincidindo no crime de obstrução de justiça, porque a tentativa que ele coloca em prioridade 1 é garantir o foro privilegiado para Rodrigo Rocha Loures, para evitar a delação de Rocha Loures, que será a pá de cal no governo dele. Os 3 deputados paranaenses, Hermes Parcianello, João Arruda e Sérgio Souza, disseram que até agora não foram procurados pelo Planalto, mas afirmaram que não aceitariam um convite para assumir o ministério. O inquérito contra Rocha Loures segue no Supremo, mesmo se ele continuar sem foro. Foi o que decidiu o ministro Fachin hoje, por considerar que a investigação contra Temer, que tem foro, está intimamente ligada à de Rocha Loures. Por isso o caso dele não vai para a primeira instância. Há informações quanto à ligação entre Michel Temer e Rodrigo Rocha Loures, porque, em tese, este teria agido em nome daquele, o que impede, pela conexão dos fatos, qualquer deliberação acerca do desmembramento nesse momento, afirmou Fachin. A medida faz parte de outra decisão tomada pelo relator, separar a investigação do caso das gravações da JBS em 2. Investigar Temer e Loures em um inquérito e Aécio, a irmã dele, Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e o ex-assessor Menderson Lima em outro. Com a decisão de hoje, o ministro Edson Fachin deixa a relatoria do inquérito contra Aécio Neves no âmbito das investigações da delação da JBS. O Supremo vai sortear agora um novo relator. E ele vai ter que decidir sobre o pedido de prisão para Aécio, feito pela Procuradoria-Geral da República, ou levar o assunto para uma das turmas do STF. Hoje, a defesa do senador afastado declarou que uma eventual decretação de prisão seria uma aberração, porque a Constituição proíbe que um parlamentar seja preso a não ser em flagrante. A defesa também declarou que não há indícios concretos contra Aécio, apenas as palavras de delatores. A assessoria do Palácio do Planalto declarou que nenhum parlamentar do PMDB do Paraná foi convidado para integrar o primeiro escalão do governo. Policiais federais e políticos criticaram a troca do ministro da Justiça por temerem uma manobra para controlar a Operação Lava Jato. Uma das principais dúvidas é se o novo ministro, Torquato Jardim, vai substituir o atual diretor-geral da Polícia Federal, como querem vários conselheiros do presidente Michel Temer. Leandro Daiello dirige a Polícia Federal desde 2011, ainda no governo Dilma. Peça-chave na Operação Lava Jato, o Planalto não nega que tenha recebido a pressão de vários setores por um controle da Polícia Federal. Aécio Neves, por exemplo, foi flagrado em conversas gravadas pelo dono da JBS, pedindo a saída dele da direção da Polícia Federal. A troca de comando na Justiça, no momento em que o presidente responde a inquérito por causa da JBS, levanta a dúvida. Tem ameaça, os discursos do novo ministro passam uma temeridade para todo o Brasil de que vão tentar colocar um cabresto na Polícia Federal. Não estou dizendo que vão, mas passa essa ideia. O vice-líder do partido de Temer na Câmara nega qualquer manobra para atingir a Lava Jato. O presidente não quer travar a Lava Jato, senão ninguém quer travar a Lava Jato. A Lava Jato faz parte da nossa história, ela já prestou e tem condições de prestar grandes serviços ao país. Obviamente que se busca a legalidade. E
o ministro Torquato tem as condições, ele de prestigiar a Lava Jato, sem que a legalidade seja ofendida. Até entre aliados, a possibilidade de mudança no comando da PF é mal vista. Não vejo nenhuma razão de fazer uma substituição neste momento e também aí eu invoco a crise para não se fazer substituição, já que o diretor da Polícia Federal está se havendo muito bem no cargo que ocupa e acho que tem o apoio dentro da Polícia Federal. Uma temeridade, segundo a senadora Ana Amélia. Será um tiro no pé, de fato, se ele aceitar, ceder a essas e sucumbir a essas pressões. Eu acho que quanto maior for a liberdade que for dada a essas instituições, Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário, maior se credencia o governo para dizer que está fazendo a sua parte, que tem sim compromisso para acabar no Brasil com a corrupção e com a impunidade. Torquato Jardim toma posse amanhã. Até agora, ele não se comprometeu a manter ninguém. Logo que foi nomeado, ainda no domingo, Torquato deixou claro que antes de tomar qualquer decisão, vai ver se Daiello atende ou não aos requisitos que ele e o presidente Michel Temer esperam. Ministros palacianos tentam blindar uma possível decisão e dizem que Torquato Jardim é independente e não abre espaço para a pressão de terceiros. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter preso o ex-diretor da área de serviços da Petrobras, Renato Duque. A defesa de Duque queria o mesmo benefício concedido ao ex-ministro José Dirceu no começo de maio, mas os ministros entenderam que não há similaridade entre os dois casos. Renato Duque foi preso há 2 anos e condenado a mais de 57 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele ainda responde a outras 6 ações. Os ministros também rejeitaram os pedidos de soltura dos sócios da construtora Credencial, Eduardo Meira e Flávio Henrique Macedo, denunciados na Lava Jato por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Num evento para investidores em São Paulo, o presidente Michel Temer disse que continua comprometido com as reformas para recuperar a economia. No discurso, Temer não mencionou as denúncias de obstrução à justiça, corrupção passiva e organização criminosa, a que responde no inquérito aberto pelo Supremo. 1 a 1. O ministro da Fazenda, os presidentes do Senado, da Câmara, ambos aliados do governo, e o presidente Michel Temer. Todos prometeram para investidores em São Paulo que, apesar da crise, as reformas trabalhista e da Previdência serão aprovadas. Para que nós possamos acabar com a demagogia, com o populismo no nosso Brasil e passar a ter a coragem de falar a verdade aos brasileiros. Sem a reforma da Previdência, não haverá um futuro correto e digno para milhões de brasileiros. Sem a reforma trabalhista, não haverá condições para que o setor privado gere milhões de novos empregos no nosso país. O governador de São Paulo defendeu a aprovação das reformas. Ontem à noite, Temer pediu apoio dos tucanos num encontro na capital paulista, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com o presidente do PSDB, senador Tasso Gereissati. Na saída, nenhum deles comentou o tema do encontro. Quero aqui destacar o nosso empenho com as reformas. O Brasil não quer populismo, o Brasil quer reformas, eficiência, competitividade, investimento, emprego e renda. Tentando separar a economia da crise política, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que as reformas são fundamentais para o crescimento econômico e que fica no governo até 2018. A minha hipótese de trabalho é que não vai haver mudança no comando da presidência do país. O presidente deve construir, digamos, concluir o seu mandato em 2018. Em dito isso, eu acredito sim que o Brasil hoje está construindo e já tem consolidada uma estrutura institucional que dá condições para o país continuar crescendo, etc., independentemente das questões políticas, como deve ser em qualquer país com condições macroeconômicas sólidas.
Ao lado de seus principais ministros, o presidente Temer não falou sobre a crise política. Ontem, em entrevista a jornalistas estrangeiros, ele reconheceu que não tem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Hoje, diz que o diálogo com o Congresso vai continuar, porque não existe outro caminho para o país. Eu quero dizer que em cada passo, o que nos guiou foi precisamente um sentimento de responsabilidade. No particular, a responsabilidade fiscal. E se de fato nós queremos um futuro melhor, eu digo sem medo de errar, não há plano B. Afinal, a responsabilidade rende frutos. E encerrou afirmando que vai até o fim, que vai concluir seu governo. Nós pusemos o país nos trilhos. Quem apanhar a locomotiva em 2018 encontrará os trilhos no seu lugar. Por isso, agora é continuar a travessia. Nós chegaremos ao fim de 2018 com a casa em ordem. Mas no Congresso, os discursos otimistas não se concretizaram. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou a votação da reforma trabalhista. A oposição diz que o governo ficou com medo de perder. O governo diz que foi para permitir a discussão do projeto, que não aconteceu na semana passada, quando a reunião terminou em tumulto. Houve um acordo e a votação ficou para terça-feira da semana que vem, no mesmo dia do início do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. A situação política do Brasil é muito delicada. Eu não tenho a exata certeza se dia 6 votará, mesmo porque todos levantamos uma premissa que é fundamental. Não dá para aprovar algo que veio do jeito que veio da Câmara, com tantas observações, com tantos equívocos. Eu acho que nós teremos uma semana a mais para dialogar, ver o que dá para corrigir no projeto e votá-lo da forma como ele tem que ser votado no Senado. Apesar do acordo, a oposição saiu reclamando da decisão do relator Ricardo Ferraz, do PSDB, de não mudar nada no texto que saiu da Câmara e pedir para o presidente Michel Temer vetar os pontos mais polêmicos, que depois seriam discutidos por meio de projetos de lei ou medidas provisórias. Pela primeira vez na Lava Jato, o juiz Sérgio Moro se declarou suspeito para julgar um caso. A investigação se refere ao blogueiro Eduardo Guimarães. De acordo com a Força Tarefa, em março do ano passado, Guimarães vazou para um assessor de Lula que o ex-presidente seria alvo de uma das fases da operação, que acabou mesmo sendo realizada dias depois. A defesa de Guimarães apresentou um pedido de suspeição, alegando que existe uma inimizade notória entre Moro e o blogueiro. Moro nega, mas aceitou se declarar suspeito para evitar qualquer dúvida quanto à continuidade do processo. A investigação será assumida por um outro juiz. Como a gente viu na abertura dessa edição, o depoimento do presidente Michel Temer sobre a delação da JBS vai ser por escrito. Na Espanha, o primeiro-ministro Mariano Rajoy vai ter que depor pessoalmente no julgamento sobre o maior escândalo de corrupção do país. Pela primeira vez desde a reabertura democrática, um chefe de governo espanhol se senta na frente de um juiz. Mariano Rajoy foi intimado a depor numa espécie de lava-jato espanhola. O primeiro-ministro era secretário-geral do Partido Popular em 2007, quando estourou um escândalo de corrupção envolvendo mais de 100 políticos. A chamada Rede Gürtel acertou em cheio a legenda de Rajoy. A maioria é do partido dele e teria aceitado subornos para favorecer empreiteiras. O esquema teria desviado o equivalente a quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. A acusação pede um total de 740 anos de prisão para os réus. O primeiro-ministro tentou testemunhar por videoconferência, mas o pedido foi negado hoje. Mariano Rajoy vai depor daqui a quase 2 meses, no dia 26 de julho. Ele venceu as 2 últimas eleições e a oposição vive um dilema: deixar o governo sangrar com o aprofundamento do processo judicial ou então pressionar por eleições gerais já. A seguir, o relato exclusivo de 2 sobreviventes da ação policial em que 10 pessoas morreram no Pará. E a demissão de mais um assessor do presidente americano Donald Trump. E nós voltamos a falar sobre a suposta pressão para substituir o diretor-geral da Polícia Federal.
Agora há pouco, a assessoria de Aécio Neves, do PSDB, disse que na conversa com o empresário Joesley Batista, o senador afastado estava se referindo apenas à Operação Carne Fraca. Ainda segundo a assessoria, a gravação foi feita por um réu confesso de vários crimes que buscava induzir uma situação indevida para ganhar o prêmio da delação. A polícia de Goiás prendeu 3 suspeitos de participar da explosão de parte de um presídio em Guapó, na região metropolitana de Goiânia. 11 presos escaparam pelo buraco na parede e até agora só 4 foram recapturados. Com a explosão, parte da casa colada ao presídio foi abaixo e soterrou uma moradora. Ela foi resgatada pelos vizinhos e está internada. A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás anunciou que uma licitação para a reforma do presídio está marcada para amanhã. O Jornal Nacional ouviu com exclusividade 2 sobreviventes da ação policial em que morreram 10 poceiros no Pará. Eles dizem que ocorreu uma chacina. Os 2 sobreviventes estavam entre as 25 pessoas que ocupavam a fazenda Santa Lúcia no dia da operação da polícia. Um dos sobreviventes contou que o grupo tentou se esconder quando os policiais chegaram à sede. A gente começou a correr para o mato. Foi quando começou muita chuva forte. Nós sentamos, puxamos aquela lona para cobrir a gente. A gente não ouviu eles chegando. Eles chegaram a pé e já gritaram: não corre não, que vai todo mundo morrer. E foi tirando em cima da gente. Teve um desses que levou um tiro perto de mim, que até me sujei de sangue. Aí tornava gritar de novo: bota a mão na cabeça para morrer. E tiro. Parece que estava pegando de um a um. Os policiais estavam muito próximos de vocês ou estariam mais distantes? Quando eles atiraram, muito próximos. Chegaram para matar. A polícia não chegou informando o que ela foi fazer lá na fazenda? Não, nada. Havia armas com vocês lá no acampamento? Eu vi algumas espingardas. E elas foram usadas no dia da operação da polícia? Não foi usada. As testemunhas também disseram que as vítimas foram agredidas antes de serem mortas. Eles pegaram os meus colegas vivos e estavam batendo muito de pancada e dizia: por que vocês não correram também? E atirava neles. Seus colegas já estavam dominados antes de serem alvejados? Claro, sim. Eles poderiam ter pego eles, se tivesse algum mandato ali, poderiam ter levado preso. Dos 15 sobreviventes da ação policial em Pau d'Arco, 8 já foram localizados e ouvidos pelo Ministério Público. Ainda esta semana, eles devem entrar no programa de proteção a testemunhas. Geralmente, essas pessoas têm que se mudar para outro estado e recebem assistência por até 4 anos. Segundo a Pastoral da Terra, as 2 testemunhas ouvidas pelo Jornal Nacional não respondem a processos criminais. Elas eram poceiros e ocupavam a fazenda desde o início do ano. A operação na Fazenda Santa Lúcia foi na última quarta-feira, quando 29 policiais tentavam cumprir 16 mandados de prisão por homicídio e ameaças contra fazendeiros e vigilantes. Segundo a Secretaria de Segurança do Pará, os policiais alegaram terem reagido à ação dos poceiros e que 6 dos 10 mortos na ação eram suspeitos de participação nos crimes. Um relatório apresentado hoje pela Assembleia Legislativa do Pará concluiu que não houve confronto na fazenda e que há indícios de que policiais atrapalharam as investigações ao retirar os corpos da cena do crime e porque teriam manipulado as armas apreendidas dos poceiros. Os advogados que representam os 29 policiais que participaram da operação não quiseram se manifestar. A Secretaria de Segurança Pública do Pará também não quis se manifestar sobre os 2 depoimentos. Segundo a Secretaria, o resultado da perícia das armas e o laudo dos corpos só devem ser divulgados quando o inquérito for concluído. 13 pessoas morreram e 30 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no centro de Bagdá, a capital do Iraque. Foi de madrugada numa rua lotada, porque durante o mês sagrado do Ramadã, muita gente costuma jantar fora depois da meia-noite, se preparando para o jejum no dia seguinte. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo atentado. Morreu ontem à noite, aos 83 anos, o ex-ditador do Panamá, Manuel Noriega. Ele foi aliado dos Estados Unidos, colaborou com a agência americana de espionagem. Mas as ligações com o tráfico de drogas e de armas e as torturas e assassinatos de inimigos políticos resultaram numa condenação a 30 anos de prisão. Manuel Noriega mandou no Panamá entre 1983 e 1989 e foi deposto quando tropas americanas invadiram o país.
Estava em coma desde março, quando foi operado para remover um tumor no cérebro. A Força Aérea Portuguesa registrou imagens de um resgate de imigrantes no domingo, perto da costa da Espanha. Refugiados enfrentavam as águas do Mediterrâneo quando o bote superlotado pegou fogo e virou. Socorristas da Espanha e de Portugal conseguiram salvar os 34 marroquinos que tentavam chegar à Europa. Um dos principais assessores do governo americano está deixando o cargo. É mais uma baixa na equipe de Donald Trump em 4 meses de mandato. Um presidente que fala o que vem à cabeça precisa de diretor de comunicação. Michael Dubke alegou motivos pessoais para pedir demissão do cargo depois de 3 meses. Trump culpa a equipe de comunicação pelos problemas do governo, cada vez mais atolado nas investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições. Fiel ao estilo, ele usou uma rede social para criticar um aliado. Temos um déficit comercial gigante com a Alemanha. Além disso, eles pagam muito menos do que deveriam para a OTAN e para as Forças Armadas. Muito ruim para os Estados Unidos. Isso vai mudar. A mensagem de Trump é um sinal de que, em vez de fortalecer, a viagem da semana passada estremeceu a relação com a Europa. Sem o compromisso do governo americano de defender o continente e de combater o aquecimento do planeta, os aliados do outro lado do Atlântico deixaram claro que a parceria com os Estados Unidos não é mais a mesma. O primeiro-ministro da Itália disse que concorda com a colega alemã Angela Merkel, que disse que a Europa não pode mais depender dos americanos e tem de controlar o próprio futuro. Olhando para a Ásia, Merkel discutiu hoje um acordo comercial com a Índia e criticou o protecionismo defendido por Trump. O porta-voz da Casa Branca tentou botar panos quentes, mas gerou mais ruído. Disse que Trump e Merkel se dão muito bem e que o que ela quis dizer foi que a Europa vai trabalhar amistosamente com os Estados Unidos, Reino Unido e com a Rússia. Isso é ótimo. É o que Trump quer. A seguir, aumenta o número de cidades em emergência pelas chuvas em Alagoas. Aumentou para 24 o número de municípios em Pernambuco que decretaram estado de emergência por causa dos temporais. 4 pessoas morreram. Em Palmares, na zona da Mata Sul, os moradores perderam o sono com medo de saques e furtos nas casas desocupadas. À noite a gente vai fazer vigília aqui, porque se a gente sair, fechar a porta aqui, aí no outro dia, assim, à noite o pessoal vem e rouba. Lojas do Mercado Público de Barreiros foram saqueadas. A polícia prendeu 3 homens. Nós já ficamos à mercê da catástrofe e, além disso, de pessoas que não se compadecem dos acontecimentos e saqueiam tudo. Moradores que perderam tudo na enchente disputaram no meio da rua alimentos jogados fora por um supermercado. Olha o serviço. As escolas viraram alojamentos. Nas cidades atingidas, como Catende, hoje foi mais um dia de limpeza. A água começa a baixar e a mostrar os estragos em São Benedito do Sul, em Belém de Maria, Cortês, Escada. Em meio ao drama das famílias vítimas das enchentes, também há espaço para solidariedade. Foi só convocar e os voluntários se mobilizaram. E assim, juntos, lado a lado, eles fazem a diferença. Uma imensa corrente do bem reúne pessoas dispostas a ajudar. Todo mundo quer participar desse momento tão difícil que as pessoas estão vivendo. Então a solidariedade pode ser a grande resposta para a necessidade. Só esse grupo de voluntários reuniu 25 toneladas de doações. Em Pernambuco, quase 45 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e ainda não sabem quando poderão voltar. Em Alagoas, 7 pessoas morreram em consequência da chuva. Em Alagoas, são mais de 24 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. 27 municípios do estado decretaram situação de emergência. Em Maceió, os bombeiros resgataram hoje os corpos de 3 pessoas que ficaram soterradas nesta barreira. Uma pessoa continua desaparecida. A expectativa demais, o sofrimento é muito grande. O nível da água nas lagoas Mundaú e Manguaba, na região metropolitana, começou a diminuir. Mas toda a orla lagunar e parte do centro continuam inundados. Mais de 40 centímetros de água dentro de casa, a metade dos móveis que tinha que é aglomerado, guarda-roupa, armário,
esses outros móveis mais antigos, foram tudo de água abaixo. No município de Pilar, quem tenta voltar para casa só encontra sujeira e destruição. A casa nessa situação, quando a gente viu, foi muito triste, foi de cortar coração. Voltou a chover hoje e a população está assustada. Não é para menos. Vejam só o que aconteceu nesta rua. A enxurrada abriu uma cratera. E aqui do outro lado, 4 casas desabaram. Outras 4 estão danificadas, podem cair a qualquer momento. Reparem só na situação desta aqui, ó. Ela não caiu, mas ficou totalmente comprometida. Praticamente afundou aqui a casa. Dona Maria Edith, 73 anos, precisa de ajuda para olhar os escombros no lugar onde passou 39 anos. Perdi minhas casinhas e agora estou na casa dos outros. Não sei mais o que fazer. Não eu só não, com todo mundo aqui na cidade do Pilar, que está nessa situação. Vamos falar com a Maju Coutinho, lá em São Paulo. Olá, Maju, boa noite. Essa chuva toda que a gente está vendo em alguns estados do Nordeste é comum nessa época do ano? É normal para essa época do ano? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, é comum, é o período chuvoso lá no Nordeste, mas o maio está terminando bem mais chuvoso do que o normal em algumas áreas do leste da região. Os estados de Alagoas e de Pernambuco concentraram os maiores volumes, é isso que indica essa cor azul aqui. Veja só o contraste. A gente tem maiores volumes este ano, 2017, vamos comparar aqui com maio de 2015, quando o maio foi super seco, a cor laranja indica chuva muito abaixo da média. Amanhã, a chuva aperta de novo em parte de Alagoas e ainda pode chover forte entre o leste de Pernambuco e o norte do Maranhão. Barreiros e Rio Formoso em Pernambuco e Jacuípe em Alagoas podem ter uma nova carga pesada de chuva. Olha aqui, ó, Rio Formoso, 57 milímetros em um único dia. Tem a volta da chuva volumosa também para Maceió e pode continuar chovendo bastante em João Pessoa e no Recife, onde o sol nem aparece. Dia chuvoso em áreas de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, também aqui no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Porto Alegre e Campo Grande podem ter uma quarta super carrancuda e molhada. Em Manaus, a previsão é de pancadas que devem atingir também quase toda a região norte, menos o Tocantins e o sul do Pará. Dia de sol também aqui na maior parte de Goiás, da região sudeste, no interior entre o sul do Maranhão e o interior aqui sul da Bahia, tá? E nessa faixa amarela também, Renata, entre o norte e o leste de São Paulo, incluindo aqui a capital paulista. A Ju, você ontem falou de uma onda de frio, uma nova onda de frio que chegaria ao Brasil a partir de amanhã, não é? Isso começa a chegar porque tem uma frente fria aí bem grande a caminho. Ela vai avançar por áreas do sul e do centro-oeste e vai derrubando as temperaturas em alguns lugares. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, faz 9 de mínima, 15 de máxima. Xanxerê, lá em Santa Catarina, 13 com 19. E Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, amanhece com 12. À tarde faz 18 graus. Em todas essas cidades é operação casada porque é chuva e frio. Em Belo Horizonte, em São Paulo e no Rio, o tempo deve ficar firme, mínima de 14 na capital mineira, de 15 na Paulista e de 16 no Rio de Janeiro, à tarde 28 graus no Rio. A quarta pode amanhecer com névoa no Rio e em São Paulo e com nevoeiro em Guarulhos, só lembrando, Renata, que o nevoeiro prejudica muito mais a visibilidade do que a névoa. Até amanhã, Maju. Até mais, Renata. Tchau, tchau. A seguir, a queda na inflação dos aluguéis. E o desenvolvimento de um antibiótico 1000 vezes mais... Em maio, o índice que reajusta a maioria dos contratos de aluguel caiu pelo segundo mês seguido. As placas estão espalhadas de todas as formas e tamanhos. É muito imóvel vazio para alugar ou vender. Uma empresa que administra negócios imobiliários estima que 13% dos imóveis do Rio estejam vagos e quase 25% das salas comerciais. Gente procurando para alugar tem aparecido? Tem, mas quando vê o preço aí conversa com o proprietário, se não abaixar eles não querem. Mas baixou o preço? Baixou. Mesmo assim ainda está difícil ainda. Não consegue alugar? Não consegue alugar, de jeito nenhum. E tem que baixar o preço mesmo, porque a chamada inflação do aluguel, calculada pela Fundação Getúlio Vargas, teve nova queda, menos 0,93% em maio, o segundo mês consecutivo de deflação.
O IGPM, o Índice de Correção Anual dos Aluguéis, ainda é positivo, mas a realidade do mercado já é bem diferente. A crise econômica e principalmente a superoferta de imóveis está empurrando os preços para baixo, principalmente aqui no Rio. De maio de 2016 para cá, o preço médio do aluguel na cidade caiu mais de 6%. Em alguns bairros, a redução passou dos 12%. A Luciana alugou o apartamento onde mora em fevereiro. Encontrou o que queria, preço bom. Mas ela também é dona de um imóvel que ficou 1 ano vazio. A gente estava pedindo 1.100 e aí a gente teve que ir reduzindo para poder conseguir alugar. Se é de 1.100 que você pedia, acabou alugando por quanto? Por 800. Tem imóveis com valores muito acima, então as reduções podem chegar a 20%. Agora, se o valor já está próximo ao ideal, ao que está de mercado, aí as reduções são 10%, né? No máximo 15%. Essa imobiliária chamou o proprietário e o interessado para negociarem. O Pedro conseguiu um desconto de 11%. O proprietário está mais aberto a ouvir, né? Com esse mercado atual, o proprietário está sempre mais aberto a ouvir. Se a gente não der desconto, a gente não consegue alugar, né? E quando você não aluga, você continua pagando IPTU, continua pagando condomínio. Quem quer hoje alugar tem que negociar. A última notícia de hoje é sobre uma conquista da ciência para a saúde. Cientistas americanos conseguiram criar em laboratório uma versão 1000 vezes mais forte de um antibiótico comum. O antibiótico foi uma das maiores descobertas da medicina, mas o mundo não precisava exagerar assim. Tem gente que toma antibióticos sem necessidade ou para o tratamento antes da hora. A produção de alimentos usa antibióticos para evitar doenças nas plantas e nos animais. O resultado é que as bactérias que os antibióticos deveriam matar estão se adaptando a eles. Existem situações em que as pessoas ficam mais vulneráveis a uma infecção. Por exemplo, numa cirurgia ou durante um tratamento de quimioterapia. E vários antibióticos já não estão funcionando bem nessas situações, como mostram as pesquisas. Para salvar os pacientes, a medicina precisa salvar o antibiótico. Nos Estados Unidos, pesquisadores do Instituto Scripps mexeram na estrutura molecular de um velho antibiótico, a vancomicina, usada há 60 anos. Eles criaram uma espécie de super vancomicina, 1000 vezes mais forte. A vancomicina é como uma arma que destrói a parede da bactéria. Os cientistas acrescentaram mais 2 armas ao antibiótico, ou seja, agora é uma arma tripla. Os pesquisadores testaram o super antibiótico contra uma das bactérias resistentes mais perigosas. O remédio matou esse micro-organismo e continuou fazendo efeito mesmo depois de exposto 50 vezes a bactéria. Dale Bolger, chefe da pesquisa, explica que o mesmo tipo de alteração molecular pode ser usado para fortalecer outros antibióticos. Ele acredita que em 5 anos, o novo remédio já terá passado por todos os testes e poderá ser usado. O Jornal da Globo é depois da minissérie Os Dias Eram da JBS. O ministro do Supremo, Edson Fachin, permitiu que o presidente responda as perguntas por escrito. E separou a investigação de Temer do inquérito sobre Aécio Neves, do PSDB. O ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, rejeita o convite para comandar o Ministério da Transparência. E vai reassumir o mandato de deputado federal no lugar de Rodrigo Rocha Loures, que recebeu a mala com propina de R$500 mil. Exclusivo. Nossos repórteres ouvem sobreviventes de uma operação policial que teve 10 mortes no Pará. E o que eles descrevem é uma chacina. Em Alagoas e em Pernambuco, aumenta o número de cidades em emergência pela chuva. A inflação dos aluguéis cai pelo 2º mês seguido. O diretor de comunicação de Donald Trump se demite. Na internet, o presidente americano critica um aliado europeu. E pesquisadores desenvolvem um super antibiótico 1000 vezes mais forte. A partir de agora, no Jornal Nacional. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acolheu um pedido do Procurador-Geral da República e autorizou o depoimento do presidente Michel Temer no caso das gravações da JBS. Fachin ainda deu prazo de 10 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito. O ministro Luiz Edson Fachin deu 24 horas para que o presidente Michel Temer responda às perguntas da Polícia Federal. O prazo começa a valer a partir do momento em que o presidente receber as perguntas.
Fachin atendeu ao pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que considera fundamental que Temer seja ouvido no inquérito em que ele é investigado por suspeita de corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. O ministro relator da Lava Jato lembrou que o investigado não tem direito de escolher quando vai depor e que, independentemente do cargo, deverá comparecer perante a autoridade competente em dia, hora e local para prestar depoimento. Mas Fachin atendeu a um pedido do presidente e permitiu que ele responda às perguntas por escrito, porque entendeu que não prejudica a investigação. O ministro Edson Fachin negou o pedido dos advogados do presidente que queriam que Temer fosse ouvido só depois que a Polícia Federal terminasse a perícia na gravação da conversa feita por Joesley Batista. Segundo a PF, a perícia pode demorar 30 dias e Fachin quer concluir as investigações antes disso. Ele determinou o prazo de 10 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito. Segundo Fachin, o prazo é porque há uma pessoa presa relacionada à investigação. Roberta Funaro, irmã do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A partir da conclusão do inquérito, a prisão dela pode ser reavaliada. A defesa do presidente Michel Temer declarou que o presidente não se negará a responder às questões, mas insistiu que perguntas referentes ao áudio gravado por Joesley Batista só poderiam ser respondidas quando a perícia for concluída. A Polícia Federal ainda não divulgou as perguntas. A defesa do presidente ressaltou que ele tem se manifestado no sentido de prestar plena colaboração à Justiça. Depois de 2 dias em silêncio, o ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, recusou o convite para se transferir para o Ministério da Transparência. Ele vai reassumir o mandato na Câmara. Isso afeta diretamente a vida do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, aquele que foi flagrado recebendo uma mala de propina. Em um comunicado breve, Osmar Serralho pôs fim a um suspense. Ele agradeceu ao presidente Michel Temer por ter sido ministro da Justiça